Oi, gente! Tudo bom? Eu espero que sim. Então, como prometido, vim gravar o vídeo. Demorou um pouquinho, mas saiu. Vai sair. E hoje eu quero falar uma coisa muito importante para você. E eu quero que você perceba o que você sente quando você ouve isso. Você é insubstituível. Como você se sente ao ouvir isso? Muitas das vezes somos tão machucados pela vida, né? E nos sentimos facilmente substituíveis. Mas você, eu, somos insubstituíveis. Sabe por quê? Porque somos únicos e exclusivos. Não existe ninguém nesse universo igual a você, igual a mim. Todos nós somos seres humanos únicos. Nossas digitais são únicas. Então, você é insubstituível. Precisamos aprender a gerenciar nossas emoções. Nossas emoções, elas são muito traiçoeiras, porque a nossa mente mente todo o tempo. Ela é uma mente tagarela, não para de falar. É como se tivesse uma vozinha aqui, ó, como tivesse outra pessoinha aqui dentro falando. E a gente precisa aprender a calar essa voz. Shhh, fica quieta. Né? Existe uma ferramenta chamada DCD. Duvidar, criticar. Que eu esqueci a última. E decidir. Isso. Quando pensamentos vierem, você duvidar deles. Quando algum pensamento chegar e te disser, você não é capaz disso. Por quê? Você vai duvidar. Criticar. Não, eu sou capaz sim. Porque eu já superei isso. Porque eu já consegui fazer isso. Você duvida, critica e decide. Eu sou capaz. Escreve aí. DCD. Duvidar, criticar e decidir. Essa não é uma ferramenta que eu criei, né? Ela é uma ferramenta criada por um professor maravilhoso que eu admiro demais. E ela é muito útil no nosso dia a dia. Porque a nossa mente faladeira, ela precisa parar de ficar nos sabotando. Muitas das vezes a gente sente, a gente tem que fazer alguma coisa e não consegue fazer, porque a nossa mente nos sabota, né? E a autossabotagem é uma das grandes coisas que nos impedem de criar, agir e fazer o que a gente realmente precisa fazer, mesmo quando a gente não tá com vontade de fazer, né? Então, eu quero fazer uma pergunta para você. Você se lembra de 5 momentos felizes da sua infância? Se for fácil para você responder a essa pergunta, você provavelmente tem poucos traumas. Mas se for difícil, você tem alguns traumas aí que estão te prejudicando, estão travando a sua vida, estão travando sua vida financeira, emocional, sua vida familiar, seus relacionamentos de um modo geral. E a procrastinação
Procrastinação é você deixar sempre para depois. Amanhã eu faço, amanhã eu faço. Chega amanhã, amanhã eu faço. Né? É adiar as coisas que a gente precisa fazer hoje. A procrastinação está ligada a coisas emocionais. E a gente vai aqui aprender a como gerenciar as nossas emoções. Então vamos lá. Se você conseguiu facilmente identificar 5 momentos felizes da sua infância, parabéns. Você é uma pessoa emocionalmente estável. Mas se você teve dificuldades em lembrar, né, coisas tão pequenas que são momentos felizes, você precisa vir comigo e a gente vai desenvolver junto algumas ferramentas que nos ensinam a gerenciar as nossas emoções. Então eu vou te falar uma coisa. Você age ou reage? Você é uma pessoa ativa ou reativa diante das circunstâncias? Eu era uma pessoa muito reativa. Porque eu era uma pessoa muito controladora. Então eu queria controlar tudo que tivesse fora de mim. Mas eu tenho uma notícia para te dar. A gente tem a falsa impressão de que a gente controla, mas a gente não controla absolutamente nada fora de nós. Nós controlamos o que está dentro. Ah, essa é a razão pela mudança do nome do canal, né? Mudou para metamorfoseando, porque é uma metamorfose, é uma mudança. E essa mudança acontece assim, ó, de dentro para fora, e não o contrário. Então eu vou te fazer uma pergunta. Vamos supor que você tenha um compromisso e você saia para esse compromisso e encontre um engarrafamento. Como você age? Você começa a buzinar lá, e reclamar, esbravejar, ou você simplesmente observa o engarrafamento e pensa: cara, eu tô aqui, não posso fazer nada porque eu não faço o carro voar por cima de todos os outros. Então eu vou fazer o quê? Eu vou ligar para a pessoa com quem eu tenho um compromisso, vou explicar e vou ficar aqui de boa. Isso é gerenciar suas emoções. Isso é você agir ao invés de reagir negativamente. Então aqui a gente vai aprender a gerenciar as nossas emoções. Aprender a agir ao invés de reagir. Ter uma mente em nosso favor, ao invés de ter uma mente tagarela que fica aqui o tempo todo contra nós. Seu maior inimigo não são as outras pessoas. Seu maior inimigo é a sua mente, né? Então a gente, às vezes, tem um péssimo relacionamento com as pessoas. A gente não consegue fazer o que a gente precisa fazer. A gente não progride financeiramente. E tudo isso tá ligado aqui dentro das emoções. Por quê? Um pensamento traz um sentimento, né? Olha que doido é isso. Preste atenção bem nisso aqui. Um pensamento traz um sentimento que traz um resultado. Quais os resultados que você tem colhendo na sua vida? Se você está colhendo bons resultados, parabéns. Mas se não, vamos cuidar das emoções? Vamos observar como estamos pensando e gerenciar isso? E uma forma
vou te dar uma ferramenta poderosa, que parece bobo, mas não é. É a escrita terapêutica. Escrita terapêutica. Compre um caderno. E daí, passe para o papel. Tire aquilo que está na sua mente e passe para o papel. Aconteceu alguma coisa, você vai escrever o que aconteceu. Em seguida, como eu me sinto, o que eu estou pensando a respeito disso, o que esse pensamento me faz sentir e, por fim, o que eu posso fazer para mudar essa situação. Isso é renovador. A gente começa a aprender a gerenciar os nossos pensamentos e a não permitir que esses gatilhos emocionais subam e a gente reaja. A gente aprende a ser ativo, aprende a agir ao invés de reagir. Quantas pessoas a gente vê presas em relacionamentos tóxicos porque não conseguem simplesmente agir. Elas reagem e muitas das vezes é se encolhendo porque ela acha que ela é merecedora daquilo. Ela nem dá conta, é inconsciente. Então nós precisamos mudar o nosso pensamento. Os nossos pensamentos são muito traiçoeiros. E a gente vem trazendo, né, uma bagagem pesada desde a infância. Muitas das vezes a gente nem se dá por conta que a razão é aquela, mas é. E daí vem a insegurança, o medo paralisante, né? Porque o medo, ele também nos protege. Você não vai atravessar a rua de qualquer maneira, né? Então, você vai parar para olhar um lado e o outro e ver se é seguro atravessar a rua. Então, existem medos que são para nos proteger, mas nós temos medos absurdos. E esses medos absurdos são medos paralisantes que não permitem que a gente vá à frente na nossa vida. E a nossa mente, ela mente o tempo todo, ela fala o tempo todo e ela precisa ser silenciada. Quando a gente aprende a silenciar a nossa mente, a gente tem uma vida emocional muito mais saudável, a gente tem relacionamentos melhores, a gente consegue compreender o outro de uma outra forma, a gente consegue principalmente se compreender de uma outra forma, se aceitar, se amar. Então não se esqueça, você é insubstituível. Precisamos fazer as pazes com o nosso passado. O que a gente pode fazer em relação ao que aconteceu lá atrás? Nada. O passado e o futuro é subjetivo, eles não existem. O passado não existe mais, mas a gente carrega essa bagagem aqui, ó, dentro da nossa cabeça, que vem trazendo dores emocionais, e essas dores emocionais acabam vindo para o nosso próprio corpo. Trazem doenças psicossomáticas. E eu dou exemplos de doenças psicossomáticas, a depressão, a fibromialgia, inclusive o câncer, eu tive, né? Derivado da depressão, por não conseguir gerenciar as minhas emoções. Então precisamos fazer as pazes com o nosso passado. Quem te machucou? Não sabia o que estava fazendo?
Quem te feriu lá atrás era tão vítima quanto você. Se você foi vítima de seus pais, ou de uma mãe abusiva, ou de um pai, né, emocionalmente instável, abusivo. Quando eu digo abuso, não estou falando de abuso sexual, estou falando de abuso verbal, psicológico, abuso emocional. Então, você já perguntou para os seus pais como foi a infância deles? Ou se você não tem mais os seus pais, procure informações a respeito de como foi a infância deles. Quando eu comecei a fazer isso, né, eu consegui entender que somos todos vítimas de vítimas, infelizmente. Mas hoje nós temos a ciência moderna, muito avançada, que vem trazendo técnicas que nos ensinam a termos a gestão da emoção, para que a gente não faça com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, as mesmas coisas que a gente passou lá atrás. Então é preciso fazer as pazes com o passado. Então, muitas das vezes a gente passa por certas coisas e a gente carrega uma culpa enorme, um peso aqui, ó, enorme. Mas a culpa não é sua. A culpa do que você passou não é sua, também não é de quem te machucou, porque aquela pessoa não tinha mais o que te oferecer. Ela te deu o que ela sabia, o que ela tinha recebido. Você consegue compreender que aí existem ciclos repetitivos? Eu recebo amor e eu dou amor. Eu recebo carinho e eu dou carinho. Mas eu não recebo amor. Eu não recebo carinho. Eu não recebo conhecimento, reconhecimento. Eu sou invalidada. E eu aprendi o que com isso? Muito provavelmente eu vou repetir nos futuros relacionamentos. Com o meu cônjuge, com os meus filhos, com amigos e por aí vai. Mas aqui nós vamos aprender a gerenciar as nossas emoções. Como eu disse, somos hoje vítimas de vítimas. Não existem culpados. Não existem culpados. Então, quando você observa que aquela pessoa que te feriu, ela não tinha o melhor dentro de si para te dar, isso não significa que você tem que conviver, não, necessariamente. Mas para que você viva em paz, você precisa perdoar. Perdoar. E isso, o perdão, ele é libertador, né? É libertador. Existe um ditado que diz que quem guarda mágoa e rancor é como se estivesse segurando brasas, tentando jogar na outra pessoa. Mas quem se queima é quem está segurando. Solte a brasa. Libere o perdão. Liberar o perdão é olhar para aquela pessoa e ver que ela tem uma dor tão grande, talvez até maior que a sua. Todos nós temos uma dor. Todos nós temos uma dor. Se eu for perguntar, se eu pudesse parar para ouvir cada um de vocês, eu tenho certeza
absoluta de que cada um diria: eu tenho uma dor. Mas o bom disso é saber que a gente tem ferramentas para lidar com essa dor, né? Com essa dor que às vezes nos dilacera, porque quando eu tentava compreender certas coisas que eu passei na infância, esse exercício que eu passei para vocês fazerem, né, os 5 momentos felizes, para mim foi muito difícil. Eu levei meses para conseguir encontrar 5 momentos felizes da minha infância, porque a nossa mente, ela tende à negatividade. O negativo é muito maior na nossa mente do que as coisas positivas, né? Agora eu te pergunto, nosso pensamento é real ou é virtual? Nosso pensamento é virtual, ele não é real. Vamos imaginar uma cena. Você está tomando café da manhã diante de alguém da sua família que você ama muito. Aquela pessoa é calada e daí você interpreta aquilo como rejeição. Ai, a pessoa não quer conversar comigo. Se a pessoa não gosta de conversar comigo, são seus pensamentos. Olha bem, são seus pensamentos. Ai, ela me rejeita, eu acho que ela não gosta muito de mim. Seja um filho, um cônjuge, seja lá quem for, a mãe, o pai. Mas às vezes é o jeito daquela pessoa, a pessoa é introvertida, a pessoa é calada, porque também ela tem lá os pensamentos que são acelerados e ela não tem a gestão da emoção. Então, seus pensamentos estão trazendo sentimentos de quê? De inferioridade, de negacionismo, de rejeição. Então, nossos pensamentos, eles não são reais. Por isso que precisamos. Novamente eu trago a ferramenta do Dr. Augusto Cury. A ferramenta decidir. Duvidar, criticar e decidir. Decida ser feliz, decida ser autora, autor da sua própria história. Você pode, você consegue, você é capaz. Seja protagonista da sua vida. E não permita que os seus pensamentos, seus sentimentos gerem resultados negativos na sua vida, porque você merece o melhor. Você merece o melhor. Você é capaz e você consegue. Então eu vou pedir para vocês que, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Clique lá no sininho para você receber todas as notificações. Dê um like e compartilhe esse vídeo com quem você ama, porque nós precisamos aprender a sermos protagonista da nossa história. E no próximo vídeo eu vou trazer mais ferramentas poderosas de gestão da emoção. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e deixa seu joinha, tá bom? Beijo no seu coração, que Deus te abençoe grandiosamente.